nosso PG admin, ele tem essa cara aqui, muito mais limpa do que o Debeaver, né? Sem 1 milhão de coisas aqui. Eu acho que acho que ela é a ferramenta mais utilizada. Não, acho não, tenho certeza. É a ferramenta mais utilizada do Postgres, porque ela já vem com a própria instalação do Postgres, ela é mantida pela comunidade do Postgres. Acho que a principal diferença do Debeaver com o Postgres é que esse aqui só funciona somente Postgres. O Debeaver funciona uma série de outros bancos, né? Então por isso que às vezes ele tem até mais funcionalidades, porque não somente bancos SQL. Mas os dois têm o mesmo objetivo, né? A gente conseguir explorar os dados do Postgres. Então eu criei o nosso database MyDB, você pode ter criado qualquer um, ou pode ter colocado no próprio Postgres aqui, tá bom? E você vê que a gente tem várias. Será que eu consigo dar um zoom aqui? Consigo. Ctrl mais funciona em todos os lugares. Então, você vê que a gente tem várias abas de funcionalidades, né? A gente vai ignorar todas essas por enquanto. A gente vai trabalhar aqui na parte de esquema, onde fica realmente as nossas tabelas, os nossos dados, tá bom? Se você sair abrindo aqui, você vê que está tudo vazio, não tem nada, tá bom? A mesma coisa aqui em cima também, não tem nada. Não tem nada tipo que a gente instalou aqui, né? De trigger. A única coisa que vai ter realmente é se você clicar aqui em Tables, tá bom? Que tem as 14 tabelas que a gente fez ontem. Então deixa eu botar para cá isso aqui. Deixa eu botar para cá. Deixa eu ver como é que eu vou me dividir. Acho que dividindo assim tá bom. Beleza? Deixa eu só jogar isso aqui para cá também, caso eu precise disso, mas acho que eu não vou precisar não. Bora lá então. Então, a parte que eu acho mais difícil é eu me organizar aqui, porque eu falo, começo a ler, aí eu falo, caraca, eu queria outra coisa, eu queria o desenhozinho aqui. Mas, antes da gente começar a consultar o nosso banco, eu vou falar sobre uma coisa que eu não gosto muito, tá bom? Que são sobre esses subconjuntos de SQL. E por que eu não gosto muito? Porque quem está começando aqui agora em SQL não vai entender nada disso, vai achar até um pouco mais difícil. Mas isso, às vezes, é cobrado em entrevista, tá bom? Normalmente a entrevista que cobra isso é uma entrevista meio estranha, sabe? É quase uma red flag, porque isso é meio bobo, mas os nomes são meio ruins. Então, assim, eu vou falar porque eu sei que vocês vão ser cobrados, mas assim, para quem tá iniciando, a primeira vez que eu escutei isso, entrou por um ouvido e saiu pro outro. Eu falei, eu vou ignorar o resto e vida que segue. Mas você é o primeiro a falar isso, depois você vai escutar outro cara, e terceiro você vai entender. Então vamos lá. Mas basicamente, o SQL ele é dividido em conjuntos de comandos, tá bom? Diferentemente do Python, que você baixa o Python e você pode fazer o que você quiser, o SQL não. Ele tem comandos que são classificados e divididos em roles. E por que tem isso? Principalmente porque a gente tem uma questão de permissão no SQL, diferente do Python. Aqui, eu consigo vir e ter permissão de usuários. Então, assim, eu posso ter um usuário que ele tem poder de ler, ele tem um usuário que tem poder de deletar tabela, ele tem um usuário que tem poder de dar acesso ou tirar acesso. Então, acaba que no SQL você tem esses conjuntos divididos, diferente de um Python, de um JavaScript, porque ele é muito ligado a responsabilidades, tá bom? Então, mais do que tipo decorar quais comandos ficam em cada um, eu acho que é mais fácil tentar decorar quem é o papel e quem é essa pessoa que faz isso. Se a gente for pensar, a gente tem o DQL, que é o Domain Query Language. É domain? Quer ver? DQL. Data Query Language. Não, sei o... Quer ver? Ó, sei como é que eu sou bom de decorar esses comandos aqui, né? Data. Tá, então primeiro o D de data. Então você vai ter aqui o... Opa. Deixa eu jogar para cá. Esse aqui pode virar um pouquinho para baixo. Esse aqui pode vir para cá. E esse aqui pode... Cadê o desenho? Ó. Então você vai ter aqui, estava escrito aqui. Você vai ter o DQL, que é o Data Query Language, tá bom? O Q é de query, que em inglês é consulta. Então, assim, aqui, tudo que começa com um select, você vai estar fazendo uma query, você vai estar consultando um dado. Então, normalmente, aqui, quem tem esse acesso, normalmente são analistas, vai estar o cientista, vai estar o time de PO, de PM, vai estar o time de insight. Normalmente, quem tem esse tipo de acesso são esses cargos aqui.
São cargos que querem consultar, eles não querem criar dados, eles querem somente consultar. Aqui, na parte de insert, de update, delete, eu tô... Deixa eu abrir um Google Sheet aqui. Normalmente, nesse caso... Deixa eu ver se eu tenho o... Ó. Acho que era esse aqui que a gente utilizou na aula, né? Então... Não dando truncate na tabela de produção tá bom. Então, assim, exatamente. Então, assim, o primeiro DQL ali, ele vai consultar os dados. Depois eu vou ter um que vai mexer em registros, que é inserir novos registros, deletar registros. Normalmente, quem faz esse tipo de papel são dois, tá bom? A gente que é de dados pensa muito em ETL. Estou movimentando um dado, por exemplo, eu vou ter um dado no Postgres e eu tenho meu DW no BigQuery. Pessoal, qualquer dúvida vocês falam, tá bom? Normalmente eu vou fazer uma rotina ali que vai pegar os dados do meu Postgres e mandar para o meu BigQuery. Normalmente você vai estar sempre jogando um dado de um lugar para o outro. Mas normalmente quem tem muito papel de DML, de modificar, diminuir, normalmente são sistemas. Então, por exemplo, eu vou dar um acesso a um sistema de CRUD do meu back-end, do meu front-end, para esse sistema inserir. Para quando você vai fazer um cadastro aqui no LinkedIn de usuário, na hora que eu faço esse cadastro, ele aumenta uma linha da minha tabela lá. Ele vai inserir, tipo, novo usuário, Luciano, senha 12345. Então, normalmente, quem tem muito esses comandos, mais do que o engenheiro ou quem for que ter, normalmente são sistemas que tem esse tipo de acesso, tá bom? Que é o famoso CRUD, que é o create, read, update e delete, tá bom? Mas também, se você vê sempre esses comandos de insert, update e delete, normalmente é mais esses papéis aqui. Aqui, o create, o alter e o drop é normalmente... Aí aqui pode ter um DBA, mas principalmente é quem modela o banco, tá bom? Então, assim, esse aqui é o DDL, Data, acho que é Domain, né? Definition. Então, é o cara que define... Por isso que eu não gosto desses paradas. É ruim de decorar esses nomes, entendeu? Tipo, eu sempre... Quando se me perguntasse, eu ia falar, falando sério, pessoal, eu esqueci as siglas, mas eu vou te falar por que eles são divididos assim. São divididos em responsabilidades e os comandos, você vai ver que faz muito sentido dessa forma. Então aqui, mas se você é bom de decorar, você decora esse aqui. É aqui quem faz o modelo do banco. Por quê? Aqui ele cria o esquema. Então assim, se eu quero que tenha essa coluna aqui, se eu não quero que tenha essas duas colunas aqui, normalmente quem faz isso é no início de um projeto, um arquiteto, normalmente aquele cara que vai, se isola numa sala ali, fica sozinho, fica 3 dias ali fazendo modelagem, aí fala, não, a gente vai Star Schema, a gente vai Snowflake, a gente vai Data Vault, normalmente é esse cara que vai modelar o banco, tá bom? Normalmente você tem poucas pessoas na empresa com esse tipo de acesso, tá bom? Vocês têm aí no Postgres que vocês instalaram. No Postgres vocês têm acesso de tudo aqui, vocês podem fazer tudo, tá bom? Características principalmente desses comandos aqui, create, alter, drop. Aqui é normalmente o admin do banco, tá bom? O que esse cara faz aqui? Ele dá acesso. Então, tira a conta, deleta a conta. Normalmente é o ticket que você abre. Então, pô, entrei na empresa agora, qual é a primeira coisa que você faz? Você abre um ticket no Gira ou sei lá onde, para alguém de TI te dar um acesso no banco, né? É fácil fazer isso? Normalmente o time de TI libera vocês fácil aí? Alguém já passou dificuldade? É perrengue, né? Tinha que ser um P de perrengue aqui, né? Tinha que ser o perrengue domain language, né? Mas é o C de controle, deve ser alguma coisa de control, né? Ó, control, ó, esse aqui é o C. Então, assim, o C é o cara do admin. E aqui tem a última, que é uma diferente, que é o de transaction. O de transaction, alguém tem alguma ideia do que ele pode fazer? Ele controla as transações, né? Então você consegue, por exemplo, no update colocar o begin e aí para commitar, ou seja, para salvar aquilo no banco, você usa o commit, né, para efetivar a operação ou o rollback para desfazer a operação. Mas eu posso fazer um insert sem fazer o begin e o commit. Se eu Sim, quiser, eu posso fazer isso também. Esse aqui é o mais genérico, tá bom? Por que ele é o mais genérico? Normalmente, quando a gente fala de transação, eu vou ter ali um comando. Que nem você falou perfeito, João.
eu vou ter ali o meu insert, tá bom? Aí vamos pegar aquele consulta que a gente falou do eu quero fazer uma transferência para o João. Vou te transferir R$100, tá bom, João? Eu vou fazer um select. Como é que isso funcionaria se a gente fosse desenvolver esse sistema? Primeira coisa que eu tenho que ver é fazer um select no, sei lá, nome, valor, na tabela from usuário, ou sei lá, conta corrente. Mas eu tenho que pegar, em algum momento, ver quanto que eu tenho de dinheiro, tá bom? Aí vamos dizer que isso aqui vai retornar Luciano tem R$200. Beleza. Esse é o primeiro comando que vai ter aqui. Se eu tenho mais, aí vai ter tipo alguma coisa, tipo um case when value maior do que 100, porque é o valor que eu quero fazer a transação. Aí sim, ele vai fazer dois comandos. Quais dois comandos que ele vai fazer? Ele vai inserir no João e vai fazer um update set value mais 100 no João. Opa. E vou fazer um update menos 100 no Luciano. Beleza? Uma transação. Só que aí qual que é o ponto da transação? A gente tem o select, que é daqui. A gente tem o case when, que também é daqui. E a gente tem os updates, que já ficam aqui. Então, aqui no transação, ele se divide em vários. E a transação é um conjunto de comandos. Tá bom? Então, a transação é sempre um conjunto de comandos. Porque eu quero que eles sejam atomicamente ligados. Aí eu tenho que botar o begin. E aqui eu tenho que botar o commit. Tá bom? Então, assim... Ó. Por quê? O que significa? Vamos dizer o seguinte, eu quero fazer uma transação pro João. Se eu não tiver R$100, se eu tiver... Pô, tô devendo o banco, eu tenho menos 150, não adianta ele tirar 100 do meu e dar 100 pro João, né? Teria um bug, né? Tipo, porra, vou ficar ali, vou ficar criando dinheiro, né? Então, assim, tipo... Quando a gente começa o begin e o commit, tudo aqui tem que funcionar para chegar no final. Se, porventura, qualquer um desses der problema, não dá errado. Imagina que eu coloco o pix errado pro João. Inventei um pix aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí não existe esse usuário. Essa transação não vai existir. Ele não vai tirar R$100 da minha conta e criar. Tá bom? Então, assim, tipo, aqui é uma que muitas vezes não é um papel. Porque não precisa do tran. Aí vai depender de qual que é. Mas assim, tipo, de maneira geral, você vai ter o begin e o commit. Tá bom? Ó. O que o begin faz? O begin, ele fala que vai começar essa transação. Tá bom? O begin é um comando que fala... Ó, é porque a gente vai entrar na parte de ETL. Se não me engano, é a segunda ou terceira semana. Aí a gente vai entrar em detalhe. Eu estou só dando uma visão geral do que é o que uma transação. Uma transação é um conjunto de comandos. Tá bom? Se eu quiser, eu posso fazer esses 3 comandos aqui separados. Eu abro um SQL e faço esse. Eu faço um, faço esse. Faço um e faço esse. Só que aí, tipo assim, vamos dizer que aqui eu tenho menos 150. Aí ele vai acabar dando R$100 pro João mesmo eu tendo dinheiro negativo, entendeu? Eu não quero que isso ocorra. Então, quando eu não quero que isso ocorra, eu crio uma transação. Que nada mais é do que um conjunto de ações onde eu falo... O rollback é caso dê um erro. Entendeu? Tipo, aí eu posso falar, caso dê um erro, faça determinada coisa. Entendeu? É como se fosse um try except, um try dentro de Python. Tá bom? E o commit é dando tudo certo. Entendeu? Parece pra gente que é de Python, parece um try except, tá ligado? Except. Então, assim, tipo, se tudo deu bem, ele vai fazer as ações do commit. Se tudo deu errado, ele vai fazer as ações do rollback. Tá bom? A gente sempre não deixa o Python pra trás, né? O Python tá aqui no sangue. Aqui. Mas é isso. Então, tipo assim, por que eu falei isso? Porque alguma vez podem te perguntar numa entrevista de emprego. E aí, tipo assim, vai estar nervoso. Tá ligado? Tipo assim, tu falou, fudeu. O cara perguntou os subconjuntos. Aí tu vai ficar, tipo, DQM, DQL, DQL, DQL. Para. Fica calmo. E pensa nas responsabilidades. Tu pensa assim, pô, na minha empresa tem um analista, tem um engenheiro, tem o cara que cria a tabela e tem o chatão do admin do banco. Já sei 4, tá bom? E aí você tenta entrar nisso daí. Beleza? Às vezes tem só você também. Tem esse caso também que tu fala, pô, tenho eu.
Eu tenho todas as responsabilidades aqui de dados. Aí é mais difícil, tá bom? Porque aí você vai falar, pô, tem eu e tenho todos os comandos. Mas assim, brincadeiras à parte, se fizesse essa pergunta hoje na entrevista de emprego, eu responderia assim, tá bom? Porque eu não consigo decorar essas sílabas aqui, entendeu? Tipo, mas eu sei o que elas fazem. Então, assim, se fizessem essa pergunta pra você na entrevista, fica calmo, pensa nisso que eu falei e que eu acho que você consegue desenrolar. Quando eu falo desenrolar, é tipo, tô nervoso. Vou pensar aqui agora e criar um raciocínio, tá bom? E a resposta vai estar certa, tá bom? Ó. E aí, vamos lá. Isso aqui foi a pequena tangente, né? Mas hoje a gente vai entrar aqui, no DQL, porque essa primeira semana é a semana do analista, de insight, de PO, cientista. A maioria das pessoas que elas começam por aqui, aí elas ignoram tudo isso, tá bom? Tipo, elas falam, isso aqui não existe, eu não vou saber. Vou simplesmente ignorar. Aí ela só descobre que isso existe quando perguntam isso na entrevista de emprego, né? Ela fala, putz. Então, assim, tipo, você pode no começo ignorar elas, mas saibam que ele existe, que tem um engenheiro, que tem um cara que modela e tem um admin, tá bom? Alguma dúvida? Fez sentido isso que eu falei? Ó, aqui tem mais detalhes aqui. Eu não vou ficar lendo o README, tá bom? Mas aqui tem todos os comandos que essa pessoa faz. Eu botei aqui realmente o responsável, que eu acho que fica mais fácil de você pensar assim. Aqui é o cara que faz o software, aqui é o cara que faz a consulta, aqui é o cara do administrador, e aqui acaba que é todo mundo, né, que faz a transação. Aí agora, valendo uma camiseta, eu quero saber quem é 10 da SQL aí. Quem é 10 da SQL? Valendo uma camiseta aí. Ó. Vai, Argos, você vai ser valendo a camiseta aí, vamos ver. Eu aprendi com você que não pode falar que nunca quer 10, hein? Não, mas vamos ver. Agora o que eu vou passar é o seguinte, Ó, vamos lá. Eu vou falar alguns comandos que a gente fez ontem, tá bom? E aí você vai ter que falar qual que é o papel desses comandos aqui. Quem quer? Gustavo, quer ser você? Quem é que vai? Vou dar chance pra quem não ganhou ainda, né? Vamos lá, né? Pô, quem não ganhou a camiseta aí? Eu não ganhei. Eu Vai, ganhei. João. Então vamos lá, então. Ó, Bora. são 4 perguntas, hein, tá bom? Tem que acertar as 4. Certo. O comando select estrela from where country México pertence a qual grupo? Ó, Ao DQL. DQL, select, boa. Esse comando aqui é de qual subconjunto? Insert into values. DML. Boa. E esse aqui? DDL. Boa. E para fechar, esse comando de set? Eu falaria que é DML. DML? É. Errou! Ih, Pegadinha de nenhum desses, tá bom? Mas eu entendi seu raciocínio, você quase ganhou uma camiseta, porque tem o comando update set, tá sim. bom? Mas esse aqui é parâmetro de configuração do Postgres. Quando a gente sobe um Docker, a gente normalmente seta ele, tipo, qual o máximo de memória dele e tudo. Então tem comandos que você faz no SQL que não é nenhum desses aqui, tá bom? Por que eu botei isso? Porque, tipo, você pode tentar gravar. Tipo assim, update set. Então é do ML, tá bom? Mas aqui não tinha um update, eu tô só setando coisas aleatórias. Tipo, esse banco é o TF8. Isso aqui, tipo, não é um... É um comando mais do Postgres, tá bom? Então, eu sabia que ninguém ia ganhar essa aqui. Esse aqui eu só pensei em botar esse porque quando eu tava vendo os comandos que a gente fez ontem, eu falei, deixa eu pegar os comandos que a gente fez ontem e separar eles. Aí o primeiro meu era esse aqui, ó. Aí eu falei, cara, não é de nada, tá ligado? Eu falei, pô, como é que eu vou dar esse exemplo? Aí eu falei, deixa eu botar aqui. Só pra... Porque se você às vezes tenta decorar só os comandos, pode acontecer isso, tá bom? Essa pergunta eu nunca ia fazer numa entrevista de emprego, porque é óbvio que todo mundo ia errar, tá ligado? Tipo, não tem nenhum objetivo nisso. É só para não tentar decorar pelos comandos, tá ligado? Porque, tipo assim, eu vou gravar que o set é mudança de valor. Não, mas ele não tô mudando nenhum valor, tô só setando uma configuração do Postgres, tá bom? Mas normalmente... Boa. Ó, boa, tá bom? Aqui, você vê que isso aqui são os comandos que a gente faz no início. Normalmente esses comandos aqui eu posso passar eles pelo Docker, quando eu subo ali. Tá bom? Se eu ver alguma imagem que a gente já subiu no Docker aí, no Postgres é cheio de coisinha assim. Qual o tipo de memória que eu tô dando, o número de coisas ali. Beleza? Esse garoto merece a camiseta. Vamos ver, ó. Você tá com meio certo. Com 2 meio certos, você ganha uma camiseta. Beleza? Fechou. Não DDL truncate. É DML. Quer ver?
truncate is... Ó, tem até uma dúvida aqui, ó. DDL ou DML. Although truncate is similar to delete, it is classified as DDL statement rather than DML. It's different from delete in the following ways. Truncate operates drop e recreate a table. Então vamos lá. O truncate, ele muda a tabela. Se ele muda a tabela, ele está vinculado com o DDL, né? Ó. Exato. E não está aqui na documentação? Quer ver? Truncate DDL. Oi. Passinho um pouco adiantado, mas fica a dúvida. Quando o truncate, ele não recria os index, certo? Se o truncate, os index... Vamos supor, se uma tabela tem índice, ele rebuilda o índice? Não necessariamente. Então, ele eu só tô na dúvida, deleta eu tô na e dúvida, recria na estrutura. Eu tô na dúvida se ele vai falar eu não consigo deletar porque tem coisas ligadas e você tem que fazer o truncate cascade. Tô na dúvida, tá bom? Porque o índice, ele não fica vinculado com a tabela, ele fica no metadado da tabela, mas eu tenho minha dúvida, tá bom? A gente vai fazer esse teste quando chegar na aula de index, tá bom? A gente testa, deleta, vê se ele for deletado. Por exemplo, se você cria uma view na tabela que usa essa tabela, você não consegue deletar ela. Porque ele fala, tem uma view que usa essa tabela. Faça o truncate ou o drop e cascade. Entendeu? Eu tenho uma dúvida se o index ele também é assim também. Dá pra jogar aqui. Mas não vou ficar jogando o Google aqui não, tá bom? Então, olha, interessante essa pergunta aqui, ó. O delete, ele é um DML, porque ele manipula as linhas. Mas o truncate, ele remove a tabela. Então, ele tá mais aqui mais próximo do create. Beleza? Era uma pegadinha pra ver se eu ia perder a camiseta também. Ó. Agora, vamos lá. Vamos parar de fazer pegadinha e vamos pros primeiros comandos aqui. Então, vamos abrir ali o meu PG. Luciano. Oi. Luciano. E esse delete aí tem que tomar cuidado, né? Tem. Não pode esquecer do where, senão... É o comando. Hoje a gente não vai aprender o delete, a gente vai aprender o where. Então, sim. Mas, se você iniciar a transação, você sempre pode esquecer o where. Não, sim. É que você vê bastante comentário em comunidade. Deletou o banco inteiro e tal. E a pessoa esquece. Pode acontecer, né? E todo mundo vai passar por isso, tá bom? Por isso que é importante... O Debiver, se eu não me engano, ele avisa que tá sem a cláusula. Eu acho que não sei todo mundo se deve avisar. Quer ver? Deixa eu tentar PG deletar. admin, não. Vamos tentar fazer qualquer coisa aqui, né? Deletar... Delete from categorias. Vou acabar com a aula aqui, né? Deixa eu pegar um que eu não vou pegar nada. Delete from employee territories. Vamos ver se ele deixou fazer. Deixou. Ainda bem que eu não usava essa tabela para nada aqui, então, né? Então, fica aí também. Fica aí. Pulamos todas as aulas, né? Mas fica aí o aviso, né? O Postgres deixa você deletar tudo. Então, o que eu acabei de fazer aqui foi deletar a tabela, mas a tabela ainda existe. Ó. Employee territórios, ela tá aqui, só não tem mais nada. Ó, esse aqui ele já executa, já comita. Se eu tento fazer um select estrela from, ó, não tem nada nessa tabela, mas a tabela existe ainda. O esquema dela funciona. Tá, mas vamos lá agora, vamos para as aulas. Ó, deixa eu ver se consigo fechar isso aqui. Eu queria conseguir fechar isso aqui, porque deixa eu dar uma gambiarra aqui. Calma aí. Essa é a desvantagem do PG admin, ele não tem o esconder do Explorer, né? Tô tentando fazer uma gambiarra aqui. Foi. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, tá fazendo sentido até aqui? Agora, a gente vai entrar nos comandos aqui. Então, assim, eu sei que quem já trabalha com SQL vai falar, caramba, deixa eu pensar como é que eu vou fazer aqui. É porque minha cara tá aqui em cima. Eu vou tentar falar sempre desses comandos que eu tô. Você que tá em casa, fica tranquilo aí, porque eu vou estar falando sempre desses comandos aqui, não desses aqui. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai passar por todos os comandos, realmente. No final, vai ter alguns desafios. Mas é importante a gente falar, até porque tem gente que nunca trabalhou com SQL, então vai estar aqui. Então, assim, vamos lá. A gente vai entrar no DQL, então sempre eu vou estar selecionando alguma coisa, que é um comando de seleção, de falar, traga para mim esses dados. Basicamente, para facilitar o entendimento de vocês, pensem sempre... deixa eu fazer uns desenhos aqui.
Eu sempre fecho o SquareDraw, não sei porquê. O que eu mais gosto de ficar fazendo é desenho. Pensem sempre, quando a gente olha numa tabela, cara, simplifica, a tabela é igual a um Excel, é igual a um Google Sheet, tá bom? Então, assim, para quem está começando é muito fácil de pensar dessa forma. Então, eu vou ter aqui o meu Excel, tá bom? Eu vou ter aqui as minhas colunas, beleza? Se a gente fosse pensar que o Excel é um banco de dados, qual seria a diferença dele para o Postgres? Ou para qualquer um deles? A diferença é que o Excel, quando você clica ali no ícone do Excel, cadê o ícone do Excel? Ele automaticamente, qual o comando que ele faria? Ó, se o Excel fosse um banco de dados, quando você clica ali na planilha, ele automaticamente faria um select estrela from, perfeito. Ele faria um select estrela from, tá bom? Então ele vai pegar, o from seria tipo, ó, ele seria o arquivo ponto a aba. Muito parecido com o que a gente faz. Então, por exemplo, aqui eu sempre vou falar qual que é o esquema e a tabela. A aba no Excel está para a tabela e o arquivo está para o esquema, tá bom? Então, se eu clico no Excel, ele normalmente já faz isso para mim. Aí, por que o Excel tem um limite de 1 milhão de linhas? Por que o Excel tem limite de 1 milhão? Porque quando começa a mexer com esses valores já, começa a ficar muito pesado. Então não adianta ele passar para 2 milhões porque vai travar tudo, vai começar a ter muito problema de performance. E por quê? Porque você não tem essa capacidade de falar o que você quer, ele não tem um limite. Ele não tem um select, ele não tem filtros, ele traz sempre tudo para mim, tá bom? Então assim, tipo, a gente não quer isso aqui no SQL, tá bom? Mas se tu pensar assim, ó, se eu faço essa query aqui, ó, deixa eu pegar uma query, uma customers aqui, customers. Ó, deixa eu diminuir só um pouquinho aqui agora. Tá dando para ver? Se eu pego aqui, por exemplo, ó, eu quero fazer um select estrela from, aí o meu esquema, no caso aqui é o public ponto customers. Como eu só tenho esse aqui, eu não preciso ficar botando public, mas se quiser. Normalmente, você vai ter na tua empresa, pode ter o raw, pode ter o bronze, pode ter o silver, pode ter o nome que você quiser aqui, pode ter marketing. Aqui, esse é o nome que vocês usam ali, tá bom? Então, assim, se eu falo, cara, eu só quero mexer com um select estrela from, vida que segue, tá ligado? O problema é que sempre vai pesar muito isso. Então, a gente sempre tem que pensar que isso aqui é o papel do analista de dados, ou o cara que vai fazer a query. Aqui é sua query. É o momento que você tem para brilhar. Então, assim, aqui é o que você vai pensar, de esquematizar, de como responder o seu problema de negócio trazendo a menor quantidade de dados possível. Não tem como trazer mais dado do que isso, tá bom? Do que o select estrela from. O que você vai ter que fazer sempre é diminuir. Então, o select, ele serve para você falar quais colunas você quer. Então, por exemplo, eu quero essa coluna, essa aqui. Eu quero essa coluna aqui. Tá bom? E o from é a tabela. Então, vamos lá. Esse primeiro comando aqui. Eu posso fazer das duas formas. Se eu quiser o select estrela, o estrela significa todas as colunas. Para não ter que ficar escrevendo todas as colunas, né? Acho que esse deve ter sido um dos primeiros comandos inventados. Porque as pessoas são preguiçosas. Então, tipo assim, eu quero o select estrela from. Beleza, ele vai trazer todas as colunas para mim. Tem essa coluna 1, tem essa coluna 2, tem essa coluna 3, tem essa coluna 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Mas aí vamos dizer assim, eu só quero pegar os customers e o ID. Aí é só digitar as colunas que você quer, tá bom? A dica também é sempre tentar separar o número de colunas que você está fazendo, tá bom? Aí aqui tem aquela discussão se você coloca o vírgula aqui ou coloca o vírgula aqui, mas meio que tanto faz isso, tá bom? Isso aqui é muito bom quando você vai fazer entrevista de emprego também. E tá compartilhando a tela, mostra que você está tentando fazer um raciocínio, assim. Você junto com o seu time pensar num padrão disso. Porque você bate o olho e você já fala, vai ter 2 colunas a resposta. E já tem já, tá bom? Então, beleza. O select é para isso. Aí a gente tem o que a gente mostrou ontem também, que é o distinct. O distinct é bem legal, cara. Ó,
deixa eu pegar esse aqui. Então, vamos lá. Eu quero saber a quantidade de países diferentes que tem na minha tabela Customers. Eu quero saber todos os países da onde os meus clientes são. Eu vou dar aqui um Select Estrela From. Ó, aí eu vou ficar navegando aqui. Vou ficar navegando, ó. Beleza, vi que tem o Country. Legal. Então, ó, já sei que tem essa coluna Country aqui. Se eu venho e digito Select Country, ele vai trazer todos os países para mim. Mas a gente vê que os países se repetem, né? Então, por exemplo, eu tenho Germânia, eu tenho Alemanha aqui 2 vezes. Então, o comando distinct é bem óbvio, né? Ele faz o quê? Ele filtra somente trazendo um resultado de cada um. Então, vou executar aqui. Você vê que antes ele tinha 91 linhas, agora ele só trouxe 21. O Alemanha, que aparecia algumas vezes, está aparecendo só uma vez só. Tá bom? E a gente tem a função de agregação, que a gente vai entrar mais em detalhes lá, só para poder mostrar que eu posso usar uma dentro de uma outra, onde eu vou contar o número de linhas. Então, ao invés de eu ver 1, 2, 3, 4, 5, o count já faz isso automaticamente. Beleza? O distinct é muito usado, tá bom? O distinct é muito, muito usado. Agora a gente vai para o where, tá bom? O where, ele parece um pouco com o select. Só que o where, ele faz o filtro a nível de linha. Então, por exemplo, eu vou ter aqui, vamos dizer aqui nos meus registros, vamos ver aqui, ó, select estrela from customers. Vou rodar aqui, ó, eu tenho 91 linhas aqui, tá bom? Deixa eu botar aqui 91 linhas. Então, se eu exportar isso aqui para o Excel, ó, se eu venho aqui, exporto para o Excel aqui, vamos abrir esse Excel. Gmail, import, ó, estou importando do Excel. Faço upload, procurar. Onde será que ele importou isso aqui? Será que ele botou no download? Botou no download. Então, estou jogando o Excel do Select Estrela From para cá. Excel não, né? CSV. Vamos ver se vai dar bom. Beleza, deu bom. Então, ó, a mesma tabela que eu tenho aqui, eu joguei para cá no CSV e baixei aqui. Tá bom? Então, o Select, ele faz esse controle de colunas. Você viu que ele trouxe tudo, né? Ele nem pergunta, você quer o Select Estrela From? Não, eu clico e ele abre tudo já para mim. O Where, ele faz filtro a nível de linha. Tá bom? Então, vamos dizer o seguinte, eu só quero que traga os customers igual... Vamos pegar país. Então, eu só quero que traga o país igual México. Então, a gente vai vir e utilizar o where. O where, aí eu coloco o nome da coluna que eu quero filtrar. Então, se eu quiser filtrar essa coluna, eu coloco o nome dessa. Se eu quiser essa, o nome dessa coluna aqui. Aí eu coloco o operador de igual e o que eu quero que traga igualzinho. Então, por exemplo, eu quero que traga só os que são Germany. Vou rodar isso aqui. Ó. Where country equals... O que eu fiz de errado? Customers... Coluna German. Ah, é verdade. Esqueci de botar ponto vírgula aqui. O que eu fiz de errado ainda? Aspas simples para string no Postgres. Ele não deixa eu botar aspas assim. dupla, não? Não, dupla é para coluna, coluna. Caraca. Muito ruim esse tal de SQL, né? Pô. Beleza, então, ó, pessoal. Diferentemente do Python, que aceita as duas, fica aqui um ponto de atenção aqui no Postgres. Você sempre tem que colocar aspas simples, tá bom? Fiz de propósito para vocês saberem isso aí. Ó, e no exemplo que eu tinha colocado, deu certinho. Então, você vê que ele trouxe o 11 aqui, né? Então, deve ter alguma coisa que faz isso aqui. Formatar, inserir, ver... Não vou ficar aqui. É como se fosse o filtro, né? Então, eu vou pegar ali o Germany. Então, assim, o where, você pode usar ele para diminuir o número de linhas, tá bom? No que você vai trazer. Esse é muito utilizado também. O where para caramba. Então, ó... Você pode utilizar com vários tipos de operadores. Então, você vai ter o operador de igual, que meio que óbvio, né? Ele vai trazer o que é específico daquele, então tem que ser realmente o que está ali dentro. Tá bom? O operador que eu falo é esse igualzinho aqui, tá bom? Então, pega o que for igual a nessa coluna. Beleza? Aí ele vai trazer um só, porque só tem esse customer ID aqui. Eu posso, utilizar o operador de AND. Então, ó, eu quero o que tenha a coluna
Alemanha. O país seja Alemanha dentro na coluna country e o que tenha a cidade de Berlim, eu quero que seja os dois. Se eu faço aqui o select, ó, select estrela from city. Acho que faltou selecionar tudo aqui. Aí foi. Ó. Então se eu jogo aqui, você vê que traz o Berlim e traz o Germany. Traz um só. Se eu pego a Alemanha, ele trazia 2 caras, né? Trazia vários caras aqui. Ó. Beleza? O OR já é o contrário, né? Então, traga pra mim o cara que for. Uma coisa que não entendo muito bem é porque escrever os comandos sempre em maiúsculo. É convenção. Tipo assim, é convenção. Tem alguns que não funcionam quando é minúsculo, alguns não funcionam quando é maiúsculo, entendeu? Tipo, o Postgres acho que funciona das duas formas, ó. Aí, tipo, o ideal é você chegar pro seu time e falar, ó, a gente vai trabalhar assim, tá bom? Porque, tipo assim, faz diferença. Sei lá, tá ligado? Tipo, o que é pior é também você ficar de maluco, né? Tipo, um você escreve minúsculo, um você escreve maiúsculo. Aí esse é o bizarro, tá ligado? Esse não pode ser. E o ideal é você chegar pro seu time e falar, ó, normalmente vai ter um cara que vai ter uma opinião muito forte sobre isso, tá bom? Então aí você aceita. Você vai chegar assim, normalmente esse cara não vai querer usar o Git, tá ligado? Ele vai falar, não... Aí você fala o seguinte, ó, tá bom, você escreve maiúsculo, mas a gente usa o GitHub. Aí fica por essas, entendeu? Cada um ganha uma. Deve ter uma PEP, tá ligado? Eu não sei qual é o nome da PEP do Postgres. Mas assim, falando sério, tem alguns sistemas que não funcionam se você colocar minúscula e ele só aceita maiúsculo, tá bom? O Postgres aceita os dois. Aqui tem o OR, tá bom? Aí normalmente, se for pegar, provavelmente o Postgres quando foi criado não aceitava os dois. E aí meio que fica uma convenção. Porque tipo assim, cara, se eu pegar a versão 12 do Postgres, não aceita. Então, aí o cara já começou, quando ele começou, já codava desde a versão 12, ele já tá com isso no sangue já, tá bom? Então a gente já viu o end, já viu o or. Esse aqui é o not. Mentira, não é o not, é o diferente. Então, por exemplo, eu quero... Eu falei o not, né? Mas porque tem o not, não é porque eu quero falar. Então, por exemplo, eu quero que traga tudo que não seja da Alemanha. Então ele vai pegar aqui, se eu venho aqui nos países, ó, você vê que é como se fosse o filtro contrário, né? Ó, então ele vai trazer todos os clientes, mas que não são da Alemanha. Beleza? Cara, e a gente consegue ficar indo dentro disso aqui, tá ligado? Ó, eu quero todos os clientes que são da Alemanha e ou são de Berlim ou são dessa outra cidade daí, Ekchai. Ó, vou rodar, ó, e traz esses 2 caras aqui. Provavelmente cada um é de uma cidade. Ó, eu tenho um cara de Berlim e um cara de Ekchai, tá bom? Então, tem vários tipos de filtro. Então, o R pensa sempre em filtro a nível de linha. Select, filtro a nível de coluna. Excluir clientes da Alemanha e dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Se eu quero excluir clientes da Alemanha e dos Estados Unidos, eu vou vir aqui, select, estrela from, where. Não é de Germany. Tipo, pensa nesse aqui como o contrário desse. Aqui é Germany. Então, se eu quiser o cliente dos Estados Unidos e da Alemanha, eu vou colocar assim. Não, óbvio que eu não vou ter nenhum, né? Porque ou o cara é de um ou o cara é do outro. Mas agora eu quero, ó, que o cara seja nem daqui, nem desse outro. Eu uso esse operador aqui. Beleza? Alguém fez uma pergunta, viu uma mensagem aqui. Acho que tem como formatar como padrão. Deve ter. Tá bom? Deve ter. Ó. Vamos lá. Aí agora a gente tem outros tipos de operadores também, né? Porque aqui a gente utilizou só para achar igual para string, né? Mas eu tenho uma outra tabela aqui, que é de product, que é uma tabela legal que tem tipo vários preços, né? Tipo preço de produto, ó. Quantos itens eu tenho em estoque? Se tiver abaixo de uma coisa, faça um estoque automático. Esse produto está descontinuado, não tem? Então aqui a gente consegue brincar com outros operadores também. Aqui eu vou passar rapidinho também, porque não tem muito segredo. Mas eu consigo falar, traga para mim os produtos que custam menos de R$20. Entendeu? Aí ele vai trazer para mim todos os produtos que são menos de R$20. Produtos mais de R$100. Produtos menor ou igual. Produtos maior ou igual. E o diferente que a gente viu ali em cima. Tá bom? E aqui são também, que nem a gente viu ali, eu também consigo fazer com produtos, com valores, né?
Então, por exemplo, eu quero todos os produtos com preço entre 50 e 100 reais. Então, eu posso vir aqui, ó, vamos lá. Select, estrela from product, where? Acho que era menor do que 50, né? Acho que era menor que 50 ou era maior que 50? Acho que era maior que 50. End, unit price, menor do que 100. Ponto vírgula. Ó, aí eu peguei todo mundo que está entre 50 e 100 reais. É sempre uma boa começar o raciocínio pelo from? Sim, tá bom? Se a gente perde ordem de execução do SQL, ó, esse aqui a gente vai ter uma aula de ordem de execução, tá bom? Mas o que é uma ordem de execução? A ordem de execução é, não sei se você sabe, né? O SQL ignora o que você faz. Diferentemente do Python, que respeita a sua... Essa é uma pergunta legal. O Python é uma linguagem imperativa, né? O SQL é uma linguagem declarativa. Essa é uma pergunta boa de entrevista de emprego, que não diz nada, mas também pode ser feita. Normalmente são perguntas que ou você sabe ou não sabe. Eu não gosto dessas perguntas porque, tipo assim, eu vou fazer essa pergunta pro Caio. Caio, qual é a diferença de uma linguagem declarativa e de uma... Caraca, imperativa? Na declarativa você pede o que você quer, o banco vai se virar para trazer, e na imperativa você fala o que vai fazer e aí você se vira para alcançar o resultado. Muito bem, tá aprovado. Por sorte, tu viu que o processo para entrar monitor aqui é bom, né? Mas assim, ele acertou. Mas assim, tipo, às vezes o cara não sabe, mas ele sabe ele sabe o raciocínio, mas esses termos ele não sabe. Mas assim, o Python é uma linguagem scriptada que executa a ordem que você coloca lá. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, sexta linha. O SQL não. O SQL, ele tem um motivo bom por trás disso. Você se preocupa em falar o que você quer. Só que ele tem um otimizador, diferente do Python. E esse otimizador, ele muda as posições das consultas para tornar mais eficiente e mais rápida a sua query. Tá bom? Essa é uma outra característica do DuckDB. Por isso que o DuckDB é tão rápido também. Porque ele também faz essa análise, traz para dentro, altera a ordem para tornar a sua query mais rápida. Então aqui, a ordem que você escreve não é a ordem que executa do SQL. E a primeira é o from. Porque se tu parar para ver, faz sentido, né? A primeira coisa que eu penso é qual tabela que eu quero. Então, tipo assim, a primeira coisa que o SQL faz quando você escreve é alocar em memória as tabelas que você falou. Então ele já vai falar, cara, eu vou trabalhar com esse database, com essas tabelas aqui, e depois eu vou vendo. E a última coisa que ele faz praticamente é o select. E é a primeira que fica aqui. Tá bom? Então, Felipe, você perguntou aí, é sempre bom começar pelo raciocínio do from? Sim. Tipo assim, aí depende do que você quer. Entendeu? Tipo, a vantagem de começar pelo from é porque normalmente é o mais fácil. Tá bom? Você vai chegar numa entrevista de emprego, aí você vai ter que fazer uma query de não sei o que da tabela banco. Aí você já vem assim, ó, vou começar por aqui, from banco. Já garantiu já alguma coisa, entendeu? Aí depois o select também é tranquilo, porque vamos dizer que quantas colunas que são? É a coluna 1, coluna 2, coluna 3, já garantiu. E aí depois você vai entrando no where, nas contas lógicas ali, beleza? Achei legal você perguntar isso, porque realmente quando você pensa na execução, o from é o primeiro que ele pensa. E quando a gente está pensando também é quais tabelas eu vou trabalhar para fazer essa query. Beleza? Te respondi? Aqui. A gente também tem o null e os not null também. Então, todos isso que a gente está falando de operador é tudo no Ere. Tá bom? Então você só vai encontrar esses operadores malucos aqui no Ere. Tá bom? Então assim, tipo... Ó, tudo vai estar no Ere, esses operadores de filtro, tá bom? O que a gente consegue fazer aqui é o not null. Então vamos lá, vamos entender o que é esse not null, mas também acho que ele é bem autodeclarativo, né? Tem uma coluna chamada contact name. Vamos ver essa contact name aqui. Tá, essa é uma coluna ruim pra gente dar de exemplo. Vamos achar o region. Beleza, a region é uma coluna boa. Então, por algum motivo, no cadastro desse cliente, ficou um bando de dados faltantes, né? Então, eu quero descobrir quais são os clientes que não têm a região para eu ter que mandar meu time de CRM ligar para esses clientes, né? Então, eu vou lá, where, vou fazer um filtro, region, nome da minha coluna, é nula, is null. Venho aqui e rodo. E ó,
ele vai trazer para mim somente as linhas, os registros, linha e registro é a mesma coisa, onde o region é null. Beleza? Aí tem o is not null, né, que é o contrário. Então, preencha para mim o que é os que tem... Os que estão tudo preenchido. Top? Vamos continuar no Eri ainda, cara. O like... Cara, o like eu usei muito. Não sei se alguém já usou muito o like. O like eu usei muito, porque na Coca-Cola a gente fazia muita coisa para descobrir quais produtos tinham. Tinha uns recursos que eu fazia lá que eram maravilhosos. Tipo assim, a gente... Lembra que o Fábio lá fazia o web... Lembra que o Fábio... A galera acabou de entrar aqui agora, né? Mas eu trabalhei muito tempo fazendo web scraping de aplicativo de comida, né? Então, assim, a gente tinha várias estratégias. Mas no final lá, eu acabava fazendo muito like, muito regex. Pô, o site do iFood tá lento. Então vamos entrar então no Rappi. Porque o Rappi é ruim pra caramba. Vamos entrar no Rappi aqui. Só quero achar um produto só. Dá um KFC aqui. Então, tipo assim, a gente tinha... Por exemplo, a Coca-Cola sempre queria saber se o restaurante ela tinha itens de combo. Ou, por exemplo, se tinha Coca-Cola vendendo nos itens, né? Então, por exemplo, a gente não fazia assim porque fazer uma iteração de um for em for não é muito performático, mas basicamente o like diferente do operador igual, eu quero ver tipo se tem, por exemplo, escrito Coca dentro desse cardápio aqui. Então esse cardápio não tem escrito Coca, tem escrito refri, mas não tem escrito Coca. Vamos ver, deixa eu fazer um Ctrl F. Coca. Ó, não tem. Ctrl F é um bom exemplo do like. Porque se tiver, por exemplo, OMB, que está dentro de combo, ele traz para mim. Então o like é isso. É eu percorrer dentro das strings, dentro do campo de texto, se tem os caracteres que eu estou fazendo. O like é um que usa muito, cara. Tá bom? É um que usa muito. E normalmente você usa pra... Às vezes você tem que fazer uns negócios chatos pra caramba. Já viram aquele meme já, né? Database, City, São Paulo. Tá ligado? Não sei se eu vou achar esse meme fácil aqui. Não é São Paulo, né? Qual que é o São Paulo? Aqui tem SP. Aí tem São Paulo com acento, tá ligado? Não sei como é que eu vou achar esse meme. Sampa. É, Sampa, né? Então, às vezes você tem que gastar um tempo fazendo isso aqui. Database, City, same name. Meme. Pô, não vou achar. Mas às vezes você tem uns desafios de fazer um tratamento, né? Às vezes esse like pode te ajudar, tá bom? Então, assim, pensa no like como um cara que vai te ajudar a percorrer a string, o campo de texto. Então, vamos pegar esse primeiro aqui. Nome do cliente começando com A. Deixa eu dar um mais aqui para ficar maior esse aqui. Vamos lá, minha área de negócio pergunta meio besta, né? Mas vamos lá. Quais são os clientes que começam com a letra A? Vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer? Select, estrela from. Você vê que eu não estou mudando nada daqui, né? Já sei que é o Eri. Qual coluna que eu quero? Então, é contact name. Aí aqui, eu não quero falar que é igual a A, porque o nome do meu cliente não é A. Ele começa com A. Então, aqui eu tenho que usar o like. Tá bom? E aqui a gente tem esse operador aqui de divisão, né? É divisão? Esse operador de divisão, que ele significa tudo daqui em diante. Tá bom? Então, assim, ele começa com A e o resto não me interessa. Então, se eu faço isso aqui, ele vai trazer para mim, ó, deixa eu botar o ponto, deixa eu ver se ele funciona sem ponto vírgula. Não. Ó. Porque faltou também o negócio, né? Pronto. Ele funciona sem ponto vírgula, o Postgres é moderno. Mas vamos botar aqui porque... Olha, ele não trouxe nada para mim. Não tem um cliente com A? Tem, só que tem que lembrar que ele é case sensitive. Então, nomes de pessoas sempre começam com maiúscula, né? Aí aqui a gente tem duas opções. Ou eu coloco o A maiúsculo aqui, tá bom? Aí ele vai trazer todos esses caras aí. Ó, Ana Trujillo, Juan, a Ariana. Vamos dizer que eu quero só o nome deles, né? Contact name. Ó. Ou eu posso utilizar o upper e o lower. Então eu posso vir aqui, ó. E o upper eu posso usar, tanto faz. Eu posso usar o upper aqui. Ó. Vou botar o A aqui maiúsculo, né? Que aí ele vai... Aqui é uma coisa interessante, tá bom? Se eu coloco o upper no Eri,
no momento que ele for percorrer para trazer para mim, ele vai colocar tudo no maiúsculo, tá bom? Mas na minha resposta, ele não colocou tudo maiúsculo. Vamos fazer o contrário aqui, ó. Eu vou pegar aqui e botar o A. Vou botar o lower aqui. E eu vou botar o upper aqui. Por quê? Porque eu posso. Ó. Então, eu sei que no texto ele tá com maiúsculo, vou jogar pro minúsculo, mas vou trazer o maiúsculo aqui. Ó. Doideira, né? Então, só para pensar que esse aqui, ele tá interferindo no where. Esse upper no select. Boa? Fez sentido? Entenderam? Viram que o select não faz diferença nenhuma aqui no like, né? Então, tipo, eu posso botar o que eu quiser aqui. Eu posso botar os dois, ó. Eu posso botar aqui. Eu posso botar ele de novo. Ó. E ele continua trazendo pra mim. Ó, ele trouxe esse, trouxe esse, trouxe esse. Por quê? Porque o select não tem nada a ver com o where. Lembra na ordem de execução lá, que a gente botou em algum lugar. Ele primeiro faz o from, depois faz o where, e só depois ele faz o select. Então esse aqui não tem referência com o where, tá bom? Isso aqui é importante, às vezes você pode se confundir. Pô, botei o lower aqui, ou botei o upper aqui, tá ligado? Tipo, vou botar o lower aqui esperando que ele vai estar diminuindo, mas ele não está diminuindo. Aí pode dar problema com isso. Ó, aí ele vai falar, pô, não tem nenhum cliente que começa com A minúsculo, mas tem. É porque você botou o lower no lugar errado. Top? Tá fazendo sentido, pessoal? Bora lá. Ó, aqui também vou passar rapidinho também. Eu sempre falo vou passar rapidinho e demoro pra caramba, né? Mas vamos lá. É pra você poder também entender que você pode usar esse operador de várias formas, né? Então eu posso usar ele no início e no final. Então, vamos dizer aqui, vou fazer que nem eu fiz no meu Ctrl F aqui. Eu quero trazer, busque no contact name alguém que tenha OMB. Aqui ele não tem ninguém, né? Mas, no caso, se eu botar OR, ele vai achar clientes que tem alguma coisa de OR no contact name, ó. Então, tem o George, tem o Torres, tem o Kurt, tem esse cara aqui, tá bom? Então, eu posso usar esse antes e depois. Você vai usar muito isso. Lembra que esse operador ele pesa muito, não é um operador legal de usar. A gente vai fazer até uma macetada no desafio da RIA de back-end. Tu fez a RIA de back-end, cara? Full, não. Tu viu a macetada que os caras fizeram para ser mais performático? Aí tem muitas, né? Qual específico? Teve uma que foi muito interessante essa. Tipo, ele fazia o seguinte, ó. Eu só vou dar uma palhinha, a gente vai falar isso no sábado, né? Ele falava, ó, eu quero que você percorra na company name, na contact name e na contact title e verifique se eles têm a mesma coisa do OR. Então, por exemplo, eu tenho que pegar esse aqui, OR, esse company name. A galera faz o OR, que também é um operador caro, junto do like. Quando você pode só concatenar tudo. Então, aí essa eu vou mostrar lá. Sabe o que era mais leve? Você realmente criar uma coluna concatenada com as três e buscar naquela. E com a concatenada, você ainda pode criar um índice de pesquisa. Exatamente. E aí fica mais rápido. Exatamente. Mas se tiver entrar em detalhes lá. Mas é porque, tipo assim, esse like é muito pesado. Porque você pensa o seguinte, ele vai entrar em cada uma dessas linhas e realmente verificar cada um dos operadores. Então... Mas beleza. Esse aqui também achei muito treta também, isso aqui. Parece uma pergunta de entrevista de emprego e é difícil de fazer. Traga todos os nomes de clientes que comecem com A e tenham pelo menos 3 letras. Olha como é que ele trouxe essa resolução aqui. Achei interessante. Então, traga todos os clientes que tenham contact name. Eu quero só os nomes dos clientes, tá bom? Que comecem com A e tenham pelo menos 3 letras. Isso é difícil, mas ó, vamos pensar que tá na entrevista de emprego. Fizeram uma pergunta pegadinha, tá ligado? Tá. Começam com A. Se começa com A, eu sei que eu vou ter que pegar o contact name. Não é igual, é like. Aí eu vou botar aqui. Eu já sei que começa com A. Aí você pode até falar, cara, é com A maiúsculo ou A minúsculo? Tanto faz. Vou botar maiúsculo e vou colocar um upper aqui. Tá bom? Se fosse uma entrevista de emprego, eu ia fazer isso. É maiúsculo ou minúsculo, eu vou jogar um upper aqui para garantir. Beleza.
O Postgres não tem I like, sabia? Tem? Ih, caramba. Então, ó, boa. Eu achei que o Postgres não tivesse. Então, você também tem o I like, eu vou atualizar ali. Que ele tanto faz. Ó. Boa, tem o I like. Eu achei que o Postgres não tivesse. Então, ó, tem mais uma terceira opção. Então, em vez de fazer o upper, deixa eu atualizar, utilizar o I like. Tá bom? Ele faz automaticamente esse upper. Ele faz o upper e o lower. É como se ele fizesse isso aqui pra mim, ó. O I like é igual a eu fazer isso aqui, ó. Ó. Caraca, é esse aqui? Acho que tem que botar o negócio de novo, né? Faltou o like no outro lado. É. Tá, então o... Não é case sensitivo, o like é. Então, ó, o like... O I like, ele meio que faz de grátis esse aqui pra mim, né? Então, ó. Ele faz os dois pra mim, então não preciso ficar fazendo o upper nem o lower. Boa, boa, boa. Que não tivesse no Postgres esse. Botei aqui pra vocês participarem também. Deixa eu lembrar de atualizar essa documentação aqui depois. Aí aqui, vamos voltar, né? Aí ele quer saber que começa com A ou com... E tem 3 letras. Aí aqui tem um operador, que é esse operador aqui, tá bom? Que é o traço. Eu esqueci o nome dele, vou chamar de traço aqui. Qual é o nome dele, Caio? Pô, tu sabe a diferença de um underline, isso. Você fala, pô, o maluco sabe o que é um underline. Então, ó, o underline, ele significa qualquer caractere, tá bom? Então, ele significa qualquer caractere, mas tem que ser um. Então, a maneira que ele mostrou aqui foi o seguinte, ó. Usa que começa com A e tenha pelo menos isso aqui. Pelo menos 2 caracteres. Então, eu sei que começa com A e tem pelo menos 3 caracteres. Então, se eu rodo isso aqui, ó, ele vai trazer pelo menos os que tem 3 caracteres. Eu acho que não tem nenhum com menos do que isso. Ó, não tem. Mas se tivesse um cara só com A, ele traria esse aqui também. Tá bom? Esse aqui eu usava muito na Coca, como por exemplo, McDonald's. Traga todos os McDonald's. Mano, é uma zona como é que escreve McDonald's aqui. Porque tem restaurante que não dá espaço, tem restaurante que dá espaço, tem restaurante que coloca apóstrofo, tem restaurante que coloca... Cara, tem que coloca isso, espaço. Então, assim, tipo, eu usava muito esse caractere underline quando eu tinha esse caso do McDonald's, tá bom? Tipo, normalmente, qual o desafio da gente trabalhar com bancos, assim, é que cada um escreve o que quer, né? Então, esse underline, ele fala, é um caractere, mas pode ser o caractere que for. Beleza? Clientes que não começam com ANA, isso aqui é legal também. Clientes que começam com A e terminam com O. Então, a gente consegue usar, e eu consigo botar o I like aqui agora, né? Não preciso mais ficar fazendo essa gambiarra de A pra cima, A pra baixo. Ó, clientes que começam com A e terminam com... Ih! Ah, tá, é o contact name. Começam com A e terminam com A. Beleza? Esse aqui também achei legal também. Esse aqui eu peguei da lista de resolução da Microsoft, do manual de 1993 do SQL Server. Tá bom? Da onde que eu peguei isso aqui? A gente tá fazendo o manual da Microsoft do SQL Server de 1993. Aí aqui foi uma coisa interessante que eu quis trazer para cá, porque o gabarito dele não funciona no Postgres, que é isso aqui, ó. Como é que você traz todos os caracteres, todos os clientes que começam com B, com S e com P? Se eu pego o gabarito de 1997 do manual do SQL Server e jogo para cá, ó, dá pau, não traz nada para mim. E aqui traz uma coisa que eu falei com vocês, que cada sistema de banco de dados, às vezes ele tem o mesmo comando, mas escrito de uma forma diferente. Então esse comando aqui, ele só funciona no SQL Server. No Postgres, eu tenho esse outro maluco aqui, que é o similar to. Ó, olha que legal. Eu nunca tinha visto esse comando aqui. Ó. Mas ele faz, ó. Então o sit começa ou com B, ou com S, ou com P, e pode ter qualquer outra coisa. Vamos lá. Começa com B, começa ou com S, ou começa com P. Legal, né? E como é que faz isso no MySQL? O MySQL não tem nenhuma errataria, tem que fazer
no OR mesmo, ó. Então, ó, ele tem que fazer o sit like B, ó, sit like S, ó, sit like P, tá bom? Então, tipo assim, todos... Esse aqui eu botei mais até pra gente comentar, que eu falei isso na primeira aula, que o SQL é uma linguagem padrão. Ela é uma linguagem padrão. Então, por exemplo, todos eles têm que implementar esse aqui. Então, tipo assim, você vai ter lá eu esqueci qual que é a convenção do SQL. Mas tem, tipo, uma convenção que foi feita pela Oracle em 1970. Tipo, é um bagulho muito velho. Onde eles descrevem, e obviamente vai atualizando isso, onde você tem os comandos mínimos. Então, os comandos mínimos todos têm. Mas aí, o que faz? Cada um faz uma rataria. Entendeu? Tipo assim, tem um que é muito rataria, que eu não sei se tem ANSI SQL, isso mesmo. Tem um que é muito rataria, que eu não sei se tem aqui, que é o group by all. Tá ligado? Deixa eu ver se... Snowflake tem esse aí. Normalmente os mais novos têm isso, quer ver? Ó, deixa eu ver se o Postgres tem. Ó, deixa eu ver se ele tem. Ele não tem um group by all. Tá ligado? E se eu quiser fazer o group by all, vou ter que fazer o quê? Vou ter que digitar todas as colunas aqui. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Você não teria que estar usando alguma função de agregação para usar o group by ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente, porque ele podia trazer... Se não tivesse nada igual, ele ia trazer tudo. Entendeu? Vamos pegar e trazer todas as... É porque eu não sei se tem uma coluna com pouca coisa aqui. Ó. Deixa eu ver se tem o region. O region parece ter pouca. Region. Deixa eu ver o region. Ó. O region é bem pouco mesmo. Então, ele tem duas colunas só. Region ID e o region description. Vou fazer o group by all. Group by region e esse aqui. Ó. Trouxe a mesma coisa pra mim. Aí tem alguns que tem o group by all. Aí eu acho que se eu botar aqui, eu não preciso botar nada. Eu coloco só o select estrela. Acho. Tá bom? Eu não sei se tem um all. Tá bom? Não tem no Postgres, não. Poxa, não tem. Aí normalmente, tipo, esses mais novos, tipo Databricks, Snowflake, ele já tem esses comandos já, tá bom? Aí eles falam, porque aqui você vai economizar muito tempo. Porra, não economiza nada de tempo. Faz isso. Esses aqui eu tenho até medo de botar esses negócios, porque depois vai que alguém muda a coluna, o cara faz o modelo e aí vai alterar a query sua, né? O seu resultado de query pode quebrar uma coisa. Então eu não gosto muito desses comandos group by all, não. Ó, vamos lá. Aí tem o win. Vamos lá. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais tarde, tá bom? Ontem a gente fiz rapidinho pra acabar 1h. Hoje vai até 1h20 aqui, tá bom? Quem tiver aqui pode ir indo, depois de ver em casa, tá bom? É mais ou menos assim os dias. Normalmente ele fica... Os dias que eu quero tirar foto termina até 1h. Os dias que a gente faz conteúdo pode um pouquinho mais. Mas porque eu prefiro passar hoje todos esses comandos chatos pra amanhã a gente já poder tacar a lenha. Hoje a gente tá fazendo a aula 2 e 3, se você for ver lá no plano de estudo. Vamos lá, operadores in. Cara, o operadores in, ele avalia como se fosse uma lista do Python. Então, assim, ele é igual a algum desses que eu tô passando aqui. Então, por exemplo, eu quero pegar os clientes que são localizados na Alemanha, na França ou no Reino Unido. Então, uma outra maneira de eu fazer a mesma coisa é eu fazer assim, ó. Com country in. Poderia fazer também daquela outra forma também, né? Igual, or country, country. Poderia fazer assim? Poderia. Mas o in, mesma coisa. Isso do que isso aqui. Só que isso aqui é muito mais limpo, né? Ele dá uma ideia de quando você bate o olho, muito mais fácil de fazer a manutenção. Uma ideia de que, ó, eu quero dentro desses 3 aqui. Se eu olho meio assim, parece que... meio gambiarra, né? Tipo... será que eu esqueci de botar um quarto? Será que tem outras coisas? Então, o in, ele ajuda muito o seu código a ficar mais limpo, tá bom? O not in é a mesma coisa também. Uma outra vantagem do Windows é que você pode usar o resultado de um select, né? Então, posso usar o resultado no select? Se você fizer um select de uma coluna só para puxar uma lista, você pode ir in e ali dentro coloca esse resultado. Entendi. É tipo um subquery, né? Você tá alinhando ali no subquery. Pra você não ter que escrever todos os grupos. Ou de uma CTE, enfim.
É verdade. Deixa eu ver se consigo dar esse exemplo aqui. Então vamos pegar o seguinte, ó. Berlim. Tá bom? Vamos pegar select city from customers where city. Vou pegar country. City in Berlim or London. Aqui que ele vai trazer para mim? Ele vai trazer 2 países só, né? Então, deixa eu deletar esses países aqui. Ele vai trazer, e eu vou botar um distinct, né? Distinct. Então, deixa ele trazer para mim esse distinct, vai trazer esses 2 países aqui. Vamos dizer agora que eu vou dar um Ctrl+Z, Ctrl+Z, Ctrl+Z. Eu quero que o resultado desses países entrem na minha subquery, né? Se eu fizer isso, funcionou. Legal, é verdade. Porque se eu fizesse aqui o like ou o or, ia ficar mó gambiarra, né? Eu ia ter que fazer o... Então, uma vantagem do in é isso. Se eu quiser usar uma lista dentro de uma subquery, eu posso fazer isso também. Uma outra vantagem, realmente. Not in. É meio óbvio também, né? O contrário do in. Então, traga para mim os clientes que não são da Alemanha, nem da França, nem do UK. Trouxe para mim. Caraca, aí, ó, que engraçado. Ó, leitura de pensamento. Você leu ontem, né? Eu nem lembrei que eu tinha botado isso aqui. Mas era realmente... No entanto, creio que o custo aumente. Custo do quê? Custo do quê? De letra? Acho que ele tá falando do custo de processamento do banco. Mas assim, tipo, se eu quiser aquela query, eu não tenho muito o que fazer. Eu tenho que fazer aquela query mesmo. Tá ligado? Não tem muito o que fugir. Vamos dizer que eu quero pegar os clientes que trazem dessa aqui. No final, eu vou ter que fazer 2 queries. Se eu quiser deixar ela dinâmica, né? Tipo, eu posso... Aí ele vai realmente executar essa query. Se a gente fosse fazer uma ordem de execução, ele executaria primeiro essa query, depois executaria essa outra, né? Seria realmente 2 queries, ó. Vamos pegar aqui, ele demorou 60 milissegundos. Se eu deixo chumbado aqui, ó. Se eu deixo chumbado aqui, ok, e Germany, provavelmente vai ser menor do que 60 milissegundos, vamos ver? 47, foi menor. Mas ficou hashcode. Entendeu? Seria interessante uma aula no fim do curso sobre desempenho dos comandos, saber o que evitar. Vai ter. A gente vai ter uma aula só de... Não é no fim, não. Acho que é em alguma semana aí. Tá bom? Porque vai ficar editando sempre. Então, assim, realmente é mais pesado, mas é porque eu tô fazendo uma coisa dinâmica, tá bom? Qual o perigo de deixar essa query solta aqui? Lembra que essa query você vai gravar ela em algum lugar, vai alimentar alguma coisa. Então, assim, tipo, o período disso aqui é depois você esquecer de alterar. Então, a gente tem o in e o between. Cara, o between é um que eu também sempre esqueço de fazer, tá ligado? Porque eu sempre acho que o between, ele escreve tipo o in, tá ligado? Eu sempre coloco o primeiro assim, mas tem nada a ver. Então, o between, ele, como o between fala, né, é entre. Então, vamos para a tabela de produto lá. Vamos voltar para aquela que tem um bando de número. Que nem eu tinha feito da maneira também do maior e menor, eu também consigo fazer utilizando o between. Então, vamos pegar aqui o price, né? Então, tem uma coluna chamada unit price. O where, tudo isso aqui é o where. Unit price, between. Pô, o PGAdmin não tem autocomplete, não? Between, vamos o quê? 50 and 100. Vamos ver se vai. Foi. Ó. Tem autocomplete sim, ô Luciano. Eu tive até no meu aqui, funciona. E como é que eu habilito isso aí? Eu não tá indo nada de... Lá nas preferências lá. Tem uma opção lá de properties. Deixa eu ver só certinho aqui. Deixa eu achar aqui que já te passo. Pô, cadê o de executar o comando também? Options, query, autocompletion. Ah, rapaz, aprendendo bem autocompletion. Essa mesmo. E como é que eu executo também a minha query automática apertando algum botão? A auto-execução eu não fiz não, só de autocompletion. Keyword shortcut. Add table, auto-align. Auto-align é legal, hein? Eu acho F5, acho que dá certo, não dá? Ah, mas o F5 meu é todo bugado com o F5. O F5 ele vai fazer um monte de coisa. Ó, auto-align. I? É isso aqui?
ou L? Ctrl I. Ctrl I. Vamos lá. Ctrl I. Acho que não tinha o que fazer, né? Ah, não. Olha o negócio funcionando. Funcionou. Porra, aí, já ficou mais uma dica aí. Entrou no seu PG Admin, coloca o autocomplete que aí você, ó, vê todas as colunas que tem. Pô, muito melhor. Obrigado aí, Gustavo. Só fica esse loading tosco aqui, né? Loading, ó. Ele não performa bem o autocomplete, não, hein? PG de mim, isso é. Olha esse loading aí da travada, né? Mas vamos lá, cara. Já Pô. sabe porque vem desabilitado por padrão. Exatamente. Mas vamos usar, melhor do que eu ficar escrevendo Between ali errando, ó. Ó, vim aqui. Já meteu o B, ó, já vai o Between aqui. Nossa, é muito comando que tem, né? Between. Beleza, vamos lá, o Between. Unit Price, ó. Unit Price. Tab, pô, muito melhor. 50 and 100. Top. Eu só não aprendi esse, né? De executar. Eu tô apertando aqui. O meu F5 é muito zoado. Tem que botar em negócio? Estranho, hein? Porque eu tô com inteiro isso. O que foi que o Bitcoin fez errado aí? Não, tá escrito errado Porque aqui. você colocou o init depois aí. Tava empolgado aqui. Esse aqui não precisa não é string isso. Isso aqui é inteiro. Ó. Boa. Então, ó, peguei aqui o resultado entre 50 e 100. Tá bom? Not between, mesma coisa também. Então, not between. Aí ele vai pegar o inverso, né? Então, o que é menor do que 50 e maior do que 100. Boa. Caraca, olha esse aqui. Selecione todos os produtos com preço entre 10. Adicionalmente, não mostrar produtos com categoria 1, 2, 3. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Isso aqui é só mostrando que você tem que sempre fazer o que você quer, né? Então, esse aí pode ser tipo, seleciona os produtos tanto, mas que não foi vendido pelo Marcelo. Então, vamos lá. Select estrela from. Seleciona todos os produtos com preço entre 10 e 20. Então, entre 10 e 20 é between 10 e 20. E, adicionalmente, não mostre os produtos com categoria ID 1, 2 ou 3. Eu entendi que, adicionalmente, é o end, né? Tipo, tem que ser entre 10 e 20 e não seja do 1 e 3, né? End, category, ID. Aí eu vou botar o not. Ó, aqui eu poderia fazer falar uma palavra aqui, né? Só pra gastar o between, né? Eu poderia botar um not between 1 e 3, tá ligado? Mas não faz muito sentido esse aqui, né? Tá ligado? Aí aqui tu pode utilizar o in, né? Not in. Not in. 1, 2 e 3. Acho que fica mais bonito do que o not between 1 e 3. Acho que é esse aqui, né? Vamos ver se eu gabaritei. Gabaritei. Ó. Gabaritei. Engraçado, ele botou isso aqui. Faz diferença? Vamos ver, tinha 9 resultados. 9 resultados, não fez não. E ele também fez o notinha aqui, ele não fez o not between. Selecione todos os produtos. Cara, isso aqui é legal também. Porque você consegue fazer com ordem alfabética também. Mas aí não tem que separar as condições por parênteses, não. Então, se for string, tem. Tá bom? Então, tipo assim, se for um texto, você tem que colocar. Se for números, não precisa. Por que disso? Porque o Postgres ele se confunde o que é nome de coluna e o que é resultado que você está querendo buscar. Como você não pode criar uma coluna com nome com número, eu não posso botar uma coluna chamada 3 Product ID. Ele sabe que isso aqui já não é um nome de coluna. Tá bom? Cadê o atalho? Preference. Keyword Shortcut. Keyword Shortcut. Lá embaixo, lá embaixo. Na esquerda. Desce na esquerda, no menu da esquerda. Isso, desce. Pode descer mais. Keyword Desce. Shortcut. Isso. Lá pra baixo. Execute, né? Boa. Isso. Bom, será que tem o E? Eles devem ter usado, né? Vou botar o E mais Ctrl. Ctrl E. Vamos dar pau aqui, Ctrl E. Pô, maravilha, salva de palmas aí. Quem foi? Foi o João? Isso. Já tava com o meio certo, ganhou uma camiseta, João.
Opa! Caraca, pra Aí ver que sim. eu guardo aqui os meios certos, cara. Tá bom? Pode entrar no site da camiseta aí. Ó, foi o primeiro que conseguiu juntar o meio certo. Então, depois entra ali. Use Mesh. Só você comprar e mandar o boleto pra mim hoje ainda, tá bom? Todos os outros podem comprar, mas aí você paga o boleto. Beleza? Ó, link da propaganda de camiseta Valeu. pro cara que tá vendo em casa e agora ser impactado. Tá bom? Boa. Compra uma camiseta boa, não vai comprar... Tem umas lá muito estranhas. Ó, mas foi aí. Então, agora se eu apertar o Ctrl E... Pô, esse aqui é... Pô, esse aqui já dá pra... Já tem o autocomplete e o Ctrl E. Estamos na NASA já. Ó. O legal também aqui do Bitwin é que eu posso utilizar strings. Aí aqui eu tenho que colocar... Débora. O entre aspas simples aqui, tá bom? Se eu fizer isso aqui, olha que interessante isso. Ele vai trazer os produtos que alfabeticamente estão entre C e M. Ó. Deixa eu botar aqui. Uma coisa legal, né? Se eu coloco esse aqui, ele não funciona. Não funciona, então não sei o que era. Calma aí. Deixa eu botar segurando ali. Deixa a linha aqui. Não sei porque não funcionou. Então, olha, ele tá pegando os produtos pra mim que são de C até M, tá bom? Então, eu também posso usar o Bitwin não só para números, mas para ordem alfabética também. Beleza? Aí tem até os order by, group by, tá ligado? Também então, tipo, order by e ordene alfabeticamente também. Então, deixa eu botar aqui. Esse é muito legal também. Então, ele vai colocando em C, 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 E, até chegar no M. Beleza? Então, dá para usar o Bitwin e o order by tanto por números quanto por alfabeto. Ah, e o Bitwin também dá para data também. Então, ó, você vê como é que isso aqui é velho, esse database, cara. Os exemplos deles eram de 1996, porque ele realmente foi o curso da Microsoft de 1997. E não mudou até hoje. Se você comprar a licença do SQL Server e você digitar Northwind, ele cria esse database para você treinar. Se pagar a licença, ainda chega o livro para você, tá bom? Ó. Essa é uma vantagem do SQL. Tipo assim, essa é uma vantagem do SQL. Daqui a 20 anos, provavelmente os comandos vão ser os mesmos, não vão mudar. Então, tipo, as pessoas falam, vale a pena aprender o SQL? Mano, tipo, aprende, cara. Tipo, não vai mudar, tá ligado? Pô, o Power BI vai mudar. Daqui a 5 anos, tudo que você aprendeu de Power BI, esquece. Vai ser completamente diferente. Databricks, tudo diferente. Snowflake, tudo diferente. SQL, vai ser a mesma coisa ainda. Então, por isso que o pessoal fala, estuda a base, porque não muda. Ó, então, tipo, peguei o Bitwin aqui, porque pra mudar dá muito trabalho. Pô, imagina, deve ser uns coroa, tá ligado? Da IBM, da Oracle, que o trabalho do cara é só esse, tá ligado? Ele deve ser o defensor dos comandos da SQL. Imagina, pro Python já é difícil de mudar, e é uma parada open source. Imagina esse aqui que envolve várias empresas. Deve ser um bizarrice você tentar mudar isso. Ó, então, ó, eu consigo fazer entre datas. Então, quero todas as vendas que fecharam entre... Aqui é uma dúvida só. Acho que é mês aqui, né? Dia 7/4/1996. Tá bom? Aí aqui é uma coisa interessante, né? Eu tô colocando aqui de uma forma e ele visualiza aqui de outra, né? Tipo, porque realmente aqui não faz a diferença. Mais uma vez, aqui é no where e aqui é na forma de visualizar. Deve ter alguma forma de eu visualizar isso dessa forma. Se eu pegar, acho que o order date. Order date. É string? Não, né? Order date. Cast as string, assim? Cast. Acho que eu tenho que fazer. Var. Você tem que colocar um varchar 255, não? Varchar. Mas acho que não pode ser varchar. Ah, foi. Mas não juntou nada que eu queria tentar fazer. Ele só mudou, mas ele não mudou a forma de visualizar ali. Ah, não, acho que ali... posso botar aquele... Não é date, aí é não? format, né? É, format... Né? Format... Date format, não é? Ah, tá. Não vou me esforçar tanto aí. Mas vamos lá, vai. Tu sabe, Gustavo? Eu tá chutando aí. Eu tô lembrando que acho que é date format. Deixa eu só testar aqui rapidão. Peraí. Ó, tem um format. Mas acho que assim é Python, né? Format ano... Isso é Python. Ano... Cara, deixa eu ver O que você quer fazer? Eu quero botar dessa Eu acho que o ano você tem que colocar Y, se é 4 dígitos.
Depois mês e dia. Então seria Isso dia, é dia. Eu acho que você Entre aspas, precisa simples. usar o to char. Antes ali é to char, se eu não me engano. Deixa eu jogar no chat GPT aqui, que ele é muito bom disso. Correct. Mas no lugar desse hífen seria a barra, né, no caso. Eu Vai acho que ficar- é o to char, tá? Tchuchar, acertou? Muito bem. Ó, Tchuchar. tchuchar. Aí você vai colocar Tchuchar. o campo que você quer, vírgula e o formato. E a formatação, isso mesmo. Tchuchar. Sabia, ó. Aí eu botaria aqui, né? Ou não? Se eu botar aqui, ele vira o tchuchar assim? Foi? Se eu não me engano, Ó. vira, tá? Legal. E aí eu consigo botar o que eu quiser. Se eu quiser botar o ano aqui também, ele vai? O ano, Também. mês... Aí tem que olhar na tabelinha lá os identificadores dele. O que ele No reconhece. Oracle você apanha muito de data. Por isso que. Tá, mas aí fica de um... Fiz isso de propósito. Vocês viram que em nenhum momento mudou o que ele trouxe pra mim, né? Ele só tá mudando a forma de visualizar. Então, assim, mais uma vez, o select não interfere no Eri. Aqui é forma de visualizar e aqui é como é que eu tô fazendo o meu filtro. Tá bom? Mas, ô, Luciano, aí fica a situação, porque aqui é nesse SGBD, mas, por exemplo, se fosse no ambiente Microsoft, isso não funcionaria. O tchuchar é só Se você Postgres? o tio char não é TSQL, não, é só ANSI. É só, no caso, é Oracle e. Só quem usa ANSI SQL. Tem diferenças quando é TSQL. Algumas coisas têm em comum, outras coisas são diferentes. SGBS. Deixa eu perguntar aqui pra ele aqui pro chat GPT qual que é o Python. É isso mesmo, Débora. É bem isso. É o famoso convert. Dá pra fazer um convert que coloca um codes lá que o cache também funciona. Convert. Cara, vocês sabem tudo, mano. Ó, ele falou que no SQL Server é isso aqui, realmente. É o convert, varchar, order date, 120. No MySQL é esse aqui. E no Postgres é esse de cima. E no SQLite é esse aqui, ó, que é o Python, ó. O str defer time. Então, assim, vocês viram que... Oi, falei. E o date format, você pode ver que é semelhante até do que usa no PySpark, inclusive, quando você invoca lá o ponto SQL do PySpark, ele faz justamente com esse formato, date format. Ó, então, vou até botar aqui. Aqui é o date format, é o SQL Server, né? Caraca, ele botou até o da Oracle aqui. O do Oracle, olha que engraçado, o do Oracle... Interessante. Então, provavelmente formatar data não faz parte do escopo do ANSI SQL. Mano, olha o do Oracle. Tipo, E o cada um Oracle... inventou o seu? Olha como é que é engraçado do Oracle. Tipo, ele tem o tchuchar, mas ele não consegue fazer o between utilizando a conversão automática, ó. Aí eu tenho que converter o toDate aqui e converter o toDate aqui. É isso mesmo, é isso que eu falei. Quando você fez lá o seu between com o formato dia, mês e antes barra, ele já, o Postgres tem essa inteligência de fazer, né? Alta conversão, mas já no Oracle dançou. Caraca. Ainda bem que tem chat GPT hoje em dia. Isso aqui, tipo assim, é só pra também o pessoal que tá começando agora. Ah, Luciano, eu tenho que saber todos não, cara. Tipo... tem, né? Tem que saber todos, tem. Mas... interessante, cara. Interessante. É um depara para documentação. Aqui, ele tem um negócio do cast aqui. O cast talvez esteja isso, sabia? Que é o deixar... Ele faz essas automáticas... Ele pega tipos que eu defino como entrada e tipos de saída e ele já meio que altera isso para mim. Eu não sei onde que eu consigo ver. Ó, extensions, language... Mas tem algum lugar que eu consigo ver que ele faz esse tipo de conversão. E eu consigo criar as minhas também, ali naquele cast. Ainda bem que não estamos com o Oracle. O pior de todos é o Oracle. Pô, muito feio esse negócio, né, mano? Pô, olha isso aqui. Aí, será que isso aqui é patenteado? Tá ligado? Porque agora eu tô pensando, será que o... Não, não pode ser patenteado do Oracle, né? Tipo assim, do MySQL, tudo bem. Ele pode falar, sei lá, se ele consegue meter um patente desse convert aqui. Falar, ó, MySQL é assim. MySQL não, SQL Server. Esses daí é o SQL Server. Eu não sei se o SQL Server ele pode patentear esse comando. Que ele muda, na verdade ele muda, né? Não se chama mais SQL ANSI, né? Ele é um TSQL, né? Diferente. Tá, a mesma coisa, tá ligado? O TSQL, só pra ter
Isso. É, a mesma coisa. São os dialetos, né? Mas tipo, será que ele pode patentear? Será que é patenteado isso aqui? Tipo, converte... Não, tô falando sério, porque, tipo assim, pô, o da Oracle é Não, acho muito que ruim. não. Tá ligado? Porque Mas o T-SQL nesse ponto aí de cast, essas coisas, é bem mais amigável que o Oracle e até o mesmo o Lance. Eu acho mais amigável, que eu já tive que fazer query tanto em um quanto em outro. Olha, em Oracle eu dei uma suada, viu? Não, por Eu isso que mudei, tem... eu mudei de empresa agora e o pessoal usa Oracle. Cara, tem umas diferenças chatas demais. Chatas demais. Mano, esse... Tipo, para você limitar, no Postgres você usa o limite, no SQL o É. top. No Oracle é o where row num. Você tem que passar o quantos de linha que você quer que traza no row num. Tipo, tem umas coisinhas bem chatinhas. É fogo, mano. É porque, tipo, a gente tem que lembrar que, tipo, quando a gente olha até... Cara, é bem recente isso. Tipo assim, até 2000, até 2005, o software mais caro que a empresa tinha era a licença do banco de dados. Tipo assim, isso é bizarro de tu pensar. Tipo, é porque hoje tem cloud, tem 1 milhão de coisas acontecendo. Mas até 2005, eu lembro que, tipo assim, quando a gente ia negociar contrato de software, era muito caro negociar contrato de banco, tá ligado? Tipo assim, se tu vende uma... Agora eu não sei como é que tá, mas eu lembro que tipo, uma licença de banco Oracle era tipo 16 mil por mês. Aí se você era um vendedor Oracle, você ganhava 30% disso. Se você faz uma venda de um banco Oracle, você ganha 4 mil por mês, cara. Pô, mano, eu vou me esforçar muito pra falar que isso aqui é o melhor que tem. Ó, vou pagar 4 mil por mês pra essa venda aqui. Tipo... Por isso que você tinha muita competição. E por isso que tipo, você pega a Oracle, IBM, tipo... Os caras, eles ganharam muito dinheiro, cara. Hoje em dia tem muita coisa já, tá ligado? Tipo, aí hoje você vai pegar um banco, aí ele tem muita preguiça. Tipo assim, porra, por que o cara usa Oracle hoje? Mano, tu acha que o Itaú vai fazer um projeto de mudar 5 mil tabelas? Tá ligado? Tipo, quem vai pegar esse projeto? Olha a chance de dar problema, tá ligado? Imagina, tu pensar 5 mil tabelas escritas cheio de gambiarra, o cara provavelmente nem tá mais na empresa. Quem vai migrar esse projeto aí? Tá ligado? Lembra que quando você pega um projeto desse, normalmente você tá vinculado à multa. Então quem quer arriscar tomar uma multa do Itaú, tá ligado? Tipo, eu não vou tomar uma multa do Itaú. Entendeu? Esse tipo de projeto é complicado, então assim. Mas quando você pega pra olhar antigamente por que tem essas diferenças de comandos, é porque, tipo, a batalha comercial entre eles era muito grande. E a principal forma de ganhar, tipo assim, cara, acho que a AWS foi inventada o quê? 2005 ou 2009? Deixa eu jogar aqui. A AWS acho que foi 2009, cara. A AWS... Launched Time, não é Launched, né? AWS Criação. AWS... como é que eu posso botar? AWS foi inventada, né? Não é isso quando foi inventada. 2006. Então, tipo assim, você pensa que até 2006 não existia cloud. Então, tipo, as empresas ou não, ela só tinha. Ela tinha gasto com máquina para ser a infraestrutura dela e licença. E todo software tem que ter uma licença de banco de dados, né? Então, assim, tipo, você olha assim, tipo, era fácil ganhar dinheiro, né? Fácil não, mas era diferente, né? Hoje em dia, tipo, sei lá, né? Tipo, o banco de dados não é tão o maior software da empresa. Antigamente era. Aí você tinha que ter tua infraestrutura. Tem gente, né? Mas fica aí também de conhecimento. Hoje eu tenho uma reunião só 2 da tarde, por isso que eu tô falando tudo. Mas vamos lá. Isso é muito interessante, né? Tipo, até 2006 você tinha que comprar sua infraestrutura. Aprendi do pior. Mesmo se for Oracle. Como assim, mesmo se for Oracle? Mesmo se for Oracle. Oracle caro demais. É caro. Tipo assim, quanto que custa uma licença Oracle? Preço, vamos ver. Ó. Vamos tentar achar aqui. Preço por computação, preço por unidade. Tipo, tem que ver, tá ligado? Eu não sei como é que é calculado isso. Liga pra esse cara aqui. Mas assim, tipo, é o custo, né? Tá ligado? Tipo, não sei como é que calcula isso. Eu sabia que, por exemplo, era fácil de você ver, tipo, no Azure. Azure, SQL, Server. Você consegue ver, tá ligado? Tipo, SQL Pricing. Deixa eu ver se consigo achar fácil aqui, cara. Às vezes não é difícil isso. Às vezes, máquina, banco de dados SQL no Azure. Ó. Pô, só queria ver um preço. Não consigo ver um preço. Azure SQL.
Caraca, eu não vou conseguir. Azure SQL Server Table Pricing. Pricing Table. Ó, vamos pegar aqui uma baratinha aqui. Beleza? Single Database. Serverless. Computer, General Purpose, Type. Vou botar esse Type. Region pode ser isso aqui. Dollar. Display, Month. Tá, ó. Já tá atualizado isso aqui? Cadê? Vamos lá. Tô achando muito caro isso aqui. Isso aqui já tá atualizado já o preço? Ó. Acho que tá, hein? Vamos ver. Tem um hardware ali, G5 alguma coisa. Aí tem um Esse aqui preço é o lá por storage. core. Então, ó, você vai pagar por armazenamento. Então, tipo, ó, cada giga vai ser 25. O custo de backup também, se eu quiser ter backup. Esse aqui é, tipo, tipos de redundância. Ah, explodiu o Brasil. Aí, se você tem esse aqui, tem em outros continentes. Explodiu o Brasil e América do Sul. Esse aqui funciona em 3 continentes. Eu tô achando muito caro isso aqui. 300 mil por mês? Pô, não faz sentido. Tô botando o computador da NASA aqui também, né? Standard É que o ponto é... Não é 1000 não, pô, tá decimal. Ah, tá. Deve ser 300, né? É verdade. Lá é... Verdade, R$300 aí. Beleza. Tá, assim, tipo... Aí lembra que esse aqui você vai estar pagando o custo de infra mais a licença, né? Porque se eu venho aqui na AWS, ó... Vamos pegar a AWS... EC2 Pricing. Vamos tentar achar a mesma máquina subindo num serviço EC2, que já é caro, tá bom? Vamos tentar achar aqui a mesma máquina, porque eu estou pagando a máquina mais a memória, ó. Mas se eu for pegar esse mesmo computador aqui, ó, não vou achar aqui, EC2, file, com preço, comece, EC2, Pricing Table, vCPU 2, 10 GB de RAM. Putz. vCore. Ele botou vCore, mas é a mesma coisa. Putz, será que ele tem um preço aqui? Tá quase achando, só queria ter um precinho aqui. Então, ó, o que eu tô pegando ali é de 2 com 10 GB de RAM. Tipo assim, você vai pegar, provavelmente você deve estar pagando metade por licença e metade por infraestrutura, tá bom? Por isso que, tipo assim, quero subir um Postgres, a parada mais barata para você subir um Postgres tirando a render é você pegar normalmente não nos grandes provedores, mas você pega aquela DigitalOcean. Ela tem uns preços muito baratos mesmo, tipo, chega a ser metade da AWS. Tá bom? Então, tiramos essa gigante tangente aqui. Assim aí que de casa, voltamos agora, tá bom? Estamos falando de custo de licença, mas isso aqui eu acho legal. Tem muita gente que empreende aqui, que está fazendo as coisas aqui. É interessante ver esses preços assim. Vamos lá, vamos voltar para os nossos agregadores aqui, tá bom? As funções agregadas geralmente são usadas com group by, mas não necessariamente, tá bom? Então eu vou mostrar aqui essas funções de agregadores, inclusive com o count que a gente usou, mas agora com o mínimo, com o máximo, com o average e com o sum, tá bom? Então imagina, eu quero pegar o menor produto de todos dessa tabela de produto. Eu venho aqui, você vê que eu parei de utilizar o array agora, né? O mínimo realmente eu coloco no select, ó. Porque ele traz tudo e depois ele, olhando para todas elas, só traz o menor. Doideira isso. Ó, ele traz o mínimo para mim. Se eu quiser o máximo, só o produto com o maior preço. E aqui, às vezes tem pegadinha isso, né? Ó, porque ele está trazendo só o maior, mas ele não está trazendo o nome do produto. Se eu quiser o nome do produto, eu tenho que botar o product aqui, deve ser product name. Product name. Ó, então, traz o nome do produto e o product name. Product name deve ser na cláusula group by. Ah, olha que legal. Então, deu o primeiro erro, né? Se eu coloco o product name aqui, como essa função não... Essa aqui é uma função agregadora. Esse aqui, como é só uma coluna, eu tenho que jogar
ela no group by aqui. Ou fazer um distinct. Porque, tipo assim, eu só vou ter um produto só aqui. Então eu posso vir aqui, distinct, product name. Era para eu conseguir fazer um distinct. Eu acho que tem que passar obrigatoriamente o group by, não? Eu acho que o distinct no Databricks funciona. Então, ó, o Databricks me ajudava, eu achava que era de todo mundo isso. Porque ele só vai ter um só. Tá ligado? Ele vai trazer um produto com o valor máximo, ó. E não. Caraca, olha como é que isso mudou. Porque não tá no filtro do N, né? Ele tá trazendo o máximo de cada um dos produtos, então realmente é diferente. O que eu tava querendo fazer ali era trazer o maior produto desses. Como é que a gente faz isso? Só tem como fazer com Windows Function, né? Ou só tem que fazer com Windows Function, né? Não é o max? Você tem que dar um max no campo que você quer o valor máximo? Eu acho que eu posso ordenar e trazer um, verdade, mas eu gostei desse daí. Ou eu posso fazer um where do product maior price também. Mas eu gostei dessa aqui mais bonita. O order by max unit descendente limit 1. Achei mais bonita essa aqui. O que eu fiz de errado aqui? Unit price. Não posso fazer? Order by. A coluna deve aparecer abaixo do group by. O grupo tá na frente. Mas é na frente mesmo, não é não? Se não me engano, não. Pode ordenar e limite 1. Tem que usar o preço máximo não como coluna. Você alterou o Wesley. Vê se o order by 2 dá. Ah, boa. É esse aqui. Mas não. Mas o group by tá errado. Esse aqui não tem nada a ver. É que o order by tem que ser o último a vir na execução ali, na hora que você passa. Max unit. A função de agressão não são permitidas em group by. Que doideira que ele tá dando aqui. Ó. Select name max unit price order by deixa eu pensar aqui, sem usar o chat GPT. Por que eu não consigo fazer isso? Ó, o group by não pode ser usando alias. Ah, não pode ser? Porque o Wesley veio depois, né? Caraca, então eu vou ter que fazer assim? Putz. Mas o erro já foi no limite agora. Por que o erro foi no limite? Erro de sintaxe. Tá faltando parênteses. Fecha parênteses. Linha 3. Porra, caralho, não consigo usar esse max aqui. Funções de Mas agregação tá quase. não são permitidas mesmo. Group by product name. Não, mas aí ele não vai estar... Ah, é verdade, é group by product name. Pô, mas por que eu viajei ali? Order by unit... Ah, o order by também ele tem que ser por aqui, né? Foi! Caraca, que aula aqui de tudo. Esse aqui foi o maior desafio, né? Então vamos lá, olha que doideira. Você aí que tá de casa falando, pô, esse cara sabe nada. Então, ó. A gente sabe nada, mas a gente entrega. Ó, o desafio é esse. Olha que interessante aqui. Eu não consigo ordenar pelo preço máximo. Por quê? Aí foi agora, tá ligado? Tipo, ó, consigo. Ó, porque o order by é depois do select. Então eu tava só fazendo errado mesmo. Então, ó, a gente aqui acabou de falar da ordem de execução. Mas acabou que era só erro mesmo. Tipo, não teve nenhum problema da ordem de execução. A gente culpando a ordem de execução aqui, era só o cerebeiro mesmo. Mas, ó, então a gente conseguiu pegar o produto com o maior max. Tá bom? Porque lembra aqui que o primeiro que ele faz é o from, depois é o where, que não tem o where nesse caso, depois é o group by, depois é o having, não teve having, depois é o select e depois é o order by. Boa. Tá acabando já, mais 5 minutos aqui. Ah, aqui algumas coisas, cuidados com as práticas, tá bom?
o average e o sum, se for um float, pode dar problema. Por quê e por que desce? Tá, então aqui depende, ó. Se eu coloco... acho que é de ascendente, então ele vai pegar do menor para o maior. Então, no caso, ele vai trazer o menor preço. Se eu coloco é descendente, então ele vai ordenar do maior para o menor. Tá bom? Boa. Cuidados aqui. Aqui, do Group By. Verifique sempre se o Select, se as colunas vão estar aqui. Então, se ela está no Select, ela tem que estar no Group By. A não ser que seja uma função agregadora. Cuidado também com performance. Isso aqui é um pouco complexo. Precisão, average e sum, se for float, pode dar problema. O ideal é ter decimal, não float. E o nulls, o count conta os nulls. Então, se você tiver uma linha só com tudo null, é difícil, porque você vai colocar isso numa constraint, ele vai contar aquela linha com tudo null também. Mais alguns exemplos aqui com Group By, mas tudo isso que a gente fez aqui agora. E aqui vai os desafios, tá bom? Então, pessoal, os desafios eu não vou fazer e nem vou mostrar as colas aqui, beleza? Não são desafios tão difíceis, mas eles estão aqui. São 6 exercícios que eu botei. Beleza? O primeiro é muito fácil mesmo. Tem alguns que são muito fáceis, só para vocês realmente praticarem. Mas aqui já é um pouquinho mais difícil já. Tá bom? Então, assim, façam os deveres de casa. São 6 exercícios só. Se quiser, refaçam tudo isso que a gente fez. Mas, principalmente, façam esses aqui. Porque eles já acabam abordando tudo que a gente falou aqui. Então, se você conseguiu fazer, você não precisa refazer todos os exercícios. Mas aí, se você tem dificuldade em algum desses, volta ali e refaz. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Comando pra caramba, né? A gente fez, cara, acho que fez praticamente, sei lá, um quarto dos comandos de SQL. Mentira, tem muito comando, mas assim, dos de select, eu acho que sim. Aí tem mais o Windows Functions, tem mais as partes dos joins, tem o having. Acho que dá, mas em 2 aulas a gente fecha tudo. Valeu, pessoal! Então, não deixem de praticar. Isso aqui já está no GitHub. Eu vou subir todas as coisas agora com a modificação dessas coisas do Postgres que a gente falou. E de tarde, de noite, já deve estar online já. Beleza? Valeu, gente. Um abraço aí. Tchau, tchau. Até amanhã.